Então, olha só, vamos voltar aqui mais uma vez para falar sobre o gráfico da função afim. A gente já tinha falado o que vem a ser uma função afim, não é isso? Função afim é a mesma coisa que função do primeiro grau, e hoje a gente vai ver isso daqui, ó, o gráfico da função afim. Você pode entender que é a mesma coisa que o gráfico da função de primeiro grau. Tá legal? Estou colocando aí na tela, ó, mesma coisa, função afim e função de primeiro grau. Eu tenho que lembrar disso daqui, ó, o que vem a ser uma função afim? Uma função escrita da forma y é igual a ax mais b, onde esse a é o coeficiente angular e esse b é o coeficiente linear. Tá, mas vamos direto para um exemplo aí que a gente vai entender melhor aí e bem rapidinho como é que se calcula esse gráfico. O que eu preciso saber é que o gráfico de uma função afim ele é sempre uma reta. E essa reta tem duas condições, ela pode ser crescente ou decrescente. Tá? Basicamente é isso. Então quando eu tenho uma função afim, olha só, y é igual a 2x menos 4. Como que eu vou calcular, como é que eu vou explanar esse gráfico aí? Eu vou montar uma tabelinha aí x, y, tá vendo? Coloquei x aí para o lado esquerdo e y para o lado direito. E você vai, pessoal, simplesmente, é isso que eu quero que vocês entendam, simplesmente atribuir valores ao x. O que seria isso? Atribuir é chutar. Você vai chutar valores para o x e com esses valores que você chutou, você vai calcular o correspondente dele para o y. Olha aqui, por exemplo, se eu chegar ali, se eu chegar aqui e colocar, eu quero que o x seja igual a 1. Fui lá, escrevi o x igual a 1. Eu vou ter que calcular quanto que é o y. Aí eu venho aqui na minha função, ó, nessa minha função aqui, e no lugar do x, eu coloco quem eu escrevi ali. Tá? Deixa eu colocar aqui em cima, aqui do lado. Ó. Y vai ser igual a 2. Não era 2 vezes x aqui, ó. Como você está supondo que o x é igual a 1, vai ficar aqui 2 vezes 1, e eu repito menos 4. E eu faço a continha aqui agora. Ó. 2 vezes 1 vai dar 2, menos 4 dá menos 2. Tá? Então, ó, quando o x for 1, o y vai ser menos 2. Aí você só vai lá na tabelinha completa. Tá? Chutar, atribuir um outro valor para o x. Vou supor aqui que o x seja, sei lá, já botei ali, vou botar o menos 2. Quando o x for igual a menos 2, de novo, você vem aqui na nossa função e substitui. Y é igual a 2 vezes menos 2, menos 4. E vamos lá fazer essa continha. 2 vezes menos 2 vai dar menos 4. Menos 4 menos 4 dá um total de menos 8. Tá bom? Continuando, então aqui eu coloco menos 8. Só vou completar aquela tabela. Mais para frente a gente vai ver que só essas duas linhas aí já é suficiente para calcular, para obter o gráfico. Tá? Mas, de qualquer forma, vamos completar ela aqui. Vou botar aqui agora x igual a 2. Se o x for igual a 2, vou de novo lá, ó, vai ser 2 vezes 2 menos 4. E 2 vezes 2 a gente sabe que é 4. Menos 4, 0. Então, quando o x for 2, o y é 0. E por último, eu vou botar aqui 3. Estou chutando x igual a 3. Eu vou ter aqui do lado, y vai ser igual a 2 vezes 3 menos 4. E o que a gente sabe? 2 vezes 3 vai dar 6. 6 menos 4, 2. Então, quando o x for 3, olha lá, o y é igual a 2. Tá? Então, você pode estar pensando agora o seguinte, poxa, até entendi essas contas aí, esses cálculos, mas como é que eu sei se o meu colega, se o meu amigo, se um outro estudante vai chutar ali também x igual a 1, igual a menos 2, igual a 2, igual a 3? Você não sabe, possivelmente seria muita coincidência ele chutar os mesmos valores que você. Não tem problema algum. Na hora que a gente for colocar na reta, você vai ver que poderia ser qualquer outros valores ali no x, contando que você faça a continha e tenha o correspondente dele para o y. Tá? Você pode até tentar ir depois, pausa a tela aí, começa a chutar outros valores de lá. O que eu vou sugerir a você é somente o seguinte, chuta valores baixos, sei lá, 0 até o 4, pensa nos negativos também, mas em módulo, né, seria valores pequenos também, menos 1, menos 2, não tem problema. Por quê? Porque você vai representar essa reta no plano cartesiano. E o plano cartesiano tem ali o y na vertical, o x na horizontal. Se você colocar valores muito grandes, você vai ter que colocar aquelas graduações lá, lembra? Vai estar o 0 depois, para o lado direito lá.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você colocar, eu quero chutar x igual a 20, você vai ter que colocar do 0 até o 20 lá pelo menos, tá? Você vai entender um pouquinho melhor agora no plano cartesiano. Ó, depois que eu peguei, eu tenho esses valores aqui agora, ó. Esses valores aí geram o que a gente chama de pares ordenados, tá? E são esses daqui, ó. Os pares ordenados que a gente viu lá agora é 1 e menos 2, né? Que seria a primeira linha lá da nossa tabela. Tem o menos 2 e 8, o 2 e o 0, e eu também tenho lá o 3 e o 2, tá bom? Diante desses pontos aí, agora fica muito simples. Você vai lá para o nosso plano cartesiano e vai representar esses pares ordenados lá. Olha aqui, ó. Vamos lá representar o primeiro. 1, né? O x é igual a 1. Sempre lembrando disso, ó. No plano cartesiano, x é o primeiro, y é o segundo. X está aqui na horizontal, y está aqui na vertical. Vamos representar aqui, ó, o primeiro, tá? Vou botar aqui, ó, primeiro. 1 e menos 2. Olha, o 1 está aqui mais ou menos não, né? O 1 está aqui, só que o y é menos 2. Ó, aqui é o 0, então menos 1, menos 2. Então o meu ponto seria esse daqui, ó. Tá bom? X igual a 1, y igual a menos 2. Tem o nosso primeiro pontinho aí. É só representar esses pontos que você está vendo aí à sua esquerda, que seriam os pares ordenados no plano cartesiano. Vamos seguindo, ó. Menos 2 e 8. Agora o x é menos 2. Menos 2 vai estar aqui, ó. Menos 2. E o y é menos 8. Então, ó, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Está aqui embaixo. Menos 8. Tá? Então, vai ser mais ou menos aqui o nosso pontinho, ó, que eu estou representando esse daqui, que seria o nosso segundo ponto. Quando eu boto o primeiro e o segundo ali, é só para você aí tá visualizando e sabendo o que eu estou escrevendo aqui. Mas não é necessário ser nessa ordem, poderia escolher outra ordem. Próximo ali, 2 e 0, x é 2, tá aqui o 2 do ladinho do 1, e o y é 0, então é esse ponto aqui. E depois ali o 3 e o 2, x é igual a 3, ó, o 3 está aqui, e o y é igual a 2, o 2 está aqui. É esse ponto aqui, ó. Pessoal, percebe o seguinte, é claro que aqui eu não estou usando régua, eu estou usando uma canetinha, você está vendo? A mão vai tremer mesmo, porque eu estou aqui numa mesinha digital. O que eu preciso fazer agora para obter esse gráfico é apenas ligar esses pontos. Deixa eu mudar só aqui a cor, ó. Eu vou ligar esses pontos aí. Como é que eu ligo esses pontos? Assim mesmo, ó. Vou pegar aqui, vamos lá agora que vai sair tremido mesmo. Você percebe que vai passar exatamente nos pontos que eu coloquei aí, ó, tá? Se tivesse com uma régua aí, papel e caneta, vai ficar bem mais alinhado, tá? Então, eu tenho aí a reta, já construí, já acabou desse meu primeiro exemplo, tá legal? Então, primeiro passo, construir a tabelinha lá x e y, e você vai atribuir, é isso mesmo, você vai escolher valores para o x, depois você vai jogar na função, substituir os valores que você escolheu, que você atribuiu, no lugar do x, fazer a continha, o resultado é o y, tá? Pode depois voltar a tela aí, pausar, qualquer dúvida, perguntar aqui nos comentários. Vamos fazer mais um exemplo aqui, olha só. Agora, deixa eu só pegar essa ideia aqui, ó. Vamos lá para esse exemplo, depois eu volto lá. Aqui. Agora eu tenho uma outra função aí de primeiro grau, onde o coeficiente A é menos 3 e o coeficiente B é 9, tá? Depois a gente vai falar sobre esses coeficientes aqui. O coeficiente angular é menos 3, o coeficiente linear é igual a 9. O que eu quero falar, deixa eu logo pegar esse ponto aqui para não esquecer lá no final. O coeficiente A é aquele que vai me dizer se a reta ela é crescente ou ela é decrescente, tá legal? Lá no nosso primeiro exemplo, o coeficiente A era 2, lembra que era 2x menos 4? O coeficiente A era 2. Se era 2 é positivo, eu já sabia antes de fazer o gráfico que a reta seria crescente, tá? Nesse caso aí, eu tenho que saber também que a reta ela vai ser decrescente por conta disso daqui, ó. O coeficiente A, que é aquele carinha que acompanha o x, ele é negativo. Se ele é negativo, a reta vai ser necessariamente decrescente, tá? Olha só. Então, eu ia colocar ali a minha tabelinha e vou atribuir. Supondo que o x é igual a 2, eu ia fazer minha conta aqui do lado, ó. X igual a 2, eu substituir o x aqui igual a 2, tá? No lugar que ele era aqui, ó. O resto eu repeti, ó.
coeficiente A é menos 3 e o coeficiente B é 9. Fiz a continha, achei o y igual a 3. Então tá lá, ó, quando x for igual a 2, o y é igual a 3. Quando x for igual a 1, o y vai ser quanto? Fiz minha conta de novo, acho que o y é igual a 6, tá? Lá no primeiro exemplo, eu falei para vocês que só dependia de duas linhas, né? De dois pontos, de dois pares ordenados. Então eu vou parar por aqui mesmo. O par ordenado que eu tenho aí, os pares ordenados, né? O 2 e o 3, 1 e o 6. Sabendo disso, pessoal, direto lá para o plano cartesiano. Olha aqui, ó. Quando eu representei, o 1 está aqui, ó, primeiro par ordenado. Primeiro não, né? Aqui está o segundo, mas como eu falei também anteriormente, não importa a ordem. Então, quando o x for 1, o y é 6, tá? Aqui é o nosso x, ó. Lá em cima é o nosso y. Então tá aqui, ó. Quando o x for 1, o y é 6, deu essa bolinha aqui, esse pontinho ali, tá? E aqui o outro par ordenado, ó. Quando o x for 2, o y é 3. Então tá aqui 2, tá aqui o 3. Eu tenho aqui a minha outra bolinha aí. Liguei as duas, eu já tenho a minha reta, tá? Mais uma vez, está tortinha porque eu estou sem régua, estou sem nenhum instrumento aqui, a não ser minha caneta. Percebeu que agora ela é decrescente? Tá? Por que é decrescente? Porque o coeficiente angular era menos 3. Se era menos, eu já tenho que saber que a reta ela é decrescente. Tá legal? Pessoal, espero que vocês estejam entendendo aí, mas volta a tela, dá pause, pergunta aí embaixo que eu vou responder. Tem uma outra forma aqui, olha só. Lembra aquela mesma função lá, a primeira lá do nosso exemplo? Era essa daqui, ó. 2x menos 4, tá? A outra maneira que tem da gente resolver isso daí, eu acho que é até mais fácil, mais simples, mas é bom que a gente entenda as duas, porque eu preciso entender o conceito, tá? Depois vai sair bem tranquilo. Pessoal, para eu descobrir a raiz de uma função, quer dizer, para eu descobrir, montar o gráfico, né, saber montar o gráfico, eu posso também apenas descobrir a raiz. Como é que eu descubro a raiz da função? Eu pego essa daqui, ó, 2x menos 4, tá aqui, tá vendo? 2x menos 4, e você simplesmente iguala a zero. Quando você pega a função e iguala a zero, você tem aí o que a gente chama de equação de primeiro grau. E equação de primeiro grau, x para um lado e número para o outro. Peguei o menos 4, joguei para cá, ele se torna 4 positivo, e esse 2 que estava aqui, agora ele desce dividindo, já que ele estava multiplicando. Então eu tenho que x é igual a 2. Quando eu tenho que x é igual a 2, pessoal, eu descobri aqui a raiz da função. E raiz, conceitualmente, é o quê? É o ponto onde a reta toca, cruza o eixo x. Olha só, se a raiz é 2, olha ela aqui, ó, 2. É exatamente o ponto onde a reta vai tocar o nosso eixo x, tá? Esse daí é o conceito de raiz, que nós já vimos isso. Então já tem um ponto aqui, ó. Eu já sei, sem fazer aquela tabelinha, que no x vai ser 2. E no y? No y é mais fácil ainda, você olhar para o coeficiente linear, que nesse caso é menos 4. Se o coeficiente linear é menos 4, olha ele aqui embaixo, ó. Então é isso. Já tenho menos 4 aqui, tenho 2 lá. Se para definir numa reta eu preciso apenas de 2 pontos, por mais que lá no primeiro exemplo eu botei 4 pontos, né, 4 pares ordenados, era mais porque era o primeiro exemplo. Agora, se eu tiver 2 pontos só, eu ligo os 2 pontos, eu tenho a minha reta representada aí graficamente. Tudo tranquilo? Então assim, pode pegar o segundo exemplo e tentar fazer da mesma maneira que eu fiz aqui esse. Vai lá naquele exemplo, calcula a raiz. Achou a raiz? Marca ela lá no eixo x. Olha para o coeficiente linear, marca ele lá no eixo y e depois você liga os 2 pontos que você vai ter a reta. Tudo tranquilo? Então, basicamente é isso, tá? Espero que tenham gostado. Um abraço aí do Reinaldo Amirato.